Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula no canal Etnomath by Diego Cortes. Hoje trazendo um assunto aqui muito importante, para quem está aí nas séries finais do ensino fundamental e também para quem está no ensino médio, que é essa ideia de ângulos. Hoje nós vamos tratar apenas da ideia aí, da introdução de uma ideia bem singular sobre ângulos. Nós não vamos entrar em detalhes mais aprofundados sobre ângulos, não. Nós vamos dar um resumo bem simples da ideia de ângulos. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, gostaria de fazer um convite a todos vocês que ainda não são inscritos no canal, para que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações aí e deixe o seu like se você gostar dessa aula de hoje, É o que o canal Etnomath prepara aqui para vocês aqui, essas aulas aqui, e deseja preparar aulas bem mais atrativas para vocês, Então vamos para a vinheta e logo após a vinheta vamos dar início à nossa aula de hoje. Então vamos lá? Estamos aí de volta na nossa aula, Vamos iniciar essa aula importante aí sobre ângulos, essas ideias aí sobre ângulos aí que são ideias muito naturais aí que a gente vê no nosso dia a dia, Trouxe aqui para a gente dar início à nossa aula de hoje, trouxe dois exemplos aí, um exemplo aí de um transferidor, que é um instrumento utilizado para fazer medições de ângulos, e também trouxe uma das figuras aqui que nós vamos ver hoje, que é uma figura representativa de ângulo, E nós vamos ver como que a gente faz aí a escrita de um ângulo usando a notação adequada sobre ângulos. Então vamos iniciar. Antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito de ângulos, vamos ter uma ideia aí pouco intuitiva de ângulos, Os ângulos estão presentes em diversas situações. Por exemplo, olha só, quando a gente pega aí uma colmeia de uma abelha e olha para o favo do mel, O favo do mel tem formato na parte superior dele de hexágonos. Se a gente olhar aqui a junção de cada hexágono, forma uma ideia de ângulo, conforme a gente está vendo aqui. O pedreiro também utiliza muito a ideia de ângulo em sua arte laboral, na verdade, na sua função de pedreiro. Por quê? Porque a todo momento eles têm que ficar preocupados com a angulação da cerâmica para que a cerâmica fique aí bem instalada aí quando ele vai fazer a instalação de cerâmica, Aqui também temos aqui um exemplo aqui de uma construção, e esta viga que está aqui na vertical, juntamente com a viga que está na horizontal, formam uma ideia de ângulo. Está aparecendo o A aí, mas na verdade é o ângulo por causa da perspectiva que a gente está enxergando esta construção. Então vamos partir aí para a ideia de ângulo. Mas antes de iniciarmos e propriamente dito a ideia de ângulos, eu sei que vocês estão ansiosos, Nós temos que entender a ideia de semi-reta, O que na verdade é uma semi-reta? Então vamos lá. Olha para esta reta aqui. A gente tem uma reta aqui, Uma reta tem dois sentidos aqui, A gente tem uma reta. Imagina que a gente marque sobre essa reta um ponto. Quando a gente marca um ponto sobre uma reta, na verdade a gente divide essa reta em duas regiões, Uma região aí que está em rosa, aparecendo para vocês, e uma outra região que está em azul. Essas duas regiões são o que a gente chama de semi-retas de origem A. Por que origem A? Porque elas partem do mesmo ponto aqui, que é o ponto A. Uma num sentido e outra no outro sentido aqui, conforme a gente está vendo, O que a gente pode dizer, no entanto? Se eu quiser me referir a esta semi-reta rosa, eu não posso falar a semi-reta rosa. Em matemática, a gente não pode falar a semi-reta azul, a semi-reta rosa. Na verdade, existe uma forma de eu me referir a uma semi-reta. Qual que é essa forma? A gente escreve da seguinte maneira, olha só. Vamos imaginar essa mesma situação aqui, Uma reta, e agora com um ponto, a gente tem duas semi-retas. Vamos nos preocupar apenas na semi-reta aqui, que é a semi-reta rosa, tá? Que é aqui da figura de cima, que é essa semi-reta à direita aí. Vamos nos preocupar. O que nós vamos fazer? Nós vamos marcar um ponto sobre esta semi-reta que a gente quer dar o nome a ela, e vamos fazer o seguinte, olha só o que a gente vai fazer.
A gente vai escrever agora, devido a essa existência desse novo ponto sobre essa semi-reta que eu quero dar um nome para ela, eu posso escrever agora que essa semi-reta rosa, eu posso escrever ela dessa seguinte forma. Então eu não preciso mais falar a semi-reta rosa, agora eu posso falar a semi-reta AB. Observe o seguinte, existe uma seta em cima dessa semi-reta, né? É uma notação de semi-reta. Na verdade, existe também na matemática a ideia de vetor, que usa a mesma notação, mas aqui nós estamos falando de semi-reta. E o que a gente faz na verdade? Olha só, o ponto de partida, que é o ponto A, a gente não coloca seta, a gente inicia a seta nele, né? E, na verdade, a seta vai ficar na direção daquele novo ponto que você colocou, né? Que não é origem. Então, a gente tem um ponto de origem e o ponto, né, de chegada, vamos dizer assim, da semi-reta, né? Então, o que acontece? Esta é a notação que a gente utiliza quando a gente quiser escrever sobre semi-retas, tá? Se eu quisesse falar sobre a semi-reta azul, o que eu ia fazer? Eu ia criar um outro ponto aqui, por exemplo, um ponto C, e ia falar assim, reta AC, coloca uma seta em cima, né? E eu estaria referenciando essa reta em azul. Partindo para a próxima tela, nós vamos falar agora de ângulos, né? O que são ângulos, na verdade? Ângulo, na verdade, é a reunião de duas semi-retas de mesma origem. Vamos pensar aqui, ó. A gente tem uma semi-reta OA e uma outra semi-reta OB, né? Conforme nós vimos no exemplo anterior. Nós temos uma semi-reta OA e uma semi-reta OB. Ambas as semi-retas, elas partem desse mesmo vértice. E o que elas geram com esse formato? Elas geram, na verdade, o que a gente chama de ângulo. Ou seja, definimos por ângulo a região formada por duas semi-retas de mesma origem, né? Essa semi-reta aqui, ó, que é formada pelo lado OA e essa outra que é formada pelo lado OB, a gente chama, na verdade, de lados do ângulo. Essas semi-retas serão os lados do ângulo, tá? O ponto O, a gente vai chamar, na verdade, que é o ponto O, que é a origem da semi-reta, nós vamos chamar, no caso de ângulo, a gente vai chamar de vértice, tá? Guarde esse nome, que esse nome é muito utilizado quando a gente vai falar também de figuras planas e também de figuras espaciais. E por fim, pessoal, a gente tem que a região, né, formada pela abertura, né, aqui, né, a gente tem a região formada, é a abertura do ângulo, essa região aqui formada de vermelho aqui é o que a gente chama de abertura do ângulo. Na verdade, são formadas duas regiões, se a gente observar. Existe uma região azul e uma região amarela. Normalmente, por convenção, a gente sempre se refere ao ângulo, essa região côncava, que é a região amarela aqui, né? Que é a região côncava do ângulo. Mas, né, em algumas situações, né, a gente pode estar falando, talvez, do ângulo aqui externo, aqui, esse ângulo de fora, na verdade, tá? Esse ângulo de fora aí, que é a parte azul. Mas, em particular, a gente sempre fala da região côncava. Partindo para a próxima, notação de ângulo. E se eu quiser escrever um ângulo? Eu não posso simplesmente fazer igual eu estava fazendo com a reta. Falar assim, o ângulo vermelho, o ângulo verde, o ângulo azul. Eu não posso fazer isso. Para escrever um ângulo, eu tenho também uma notação específica para fazer isso. Então, observe aqui, ó. Existem 5 formas que eu trouxe para vocês, que são as formas mais comuns de se escrever ângulo. A primeira forma é esta, olha só. Eu quero falar desse ângulo aqui, ó, AOB. Então, o que eu faço? Olha só, eu pego os pontos AOB nesta ordem, ou BOA, sempre deixando o vértice no meio, e escrevo um acento circunflexo em cima da letra que representa o vértice. Sempre fazendo isso. Esta é uma das formas de escrever. Sempre em letra maiúscula, né, com o O, ou no caso, um acento, né, na letra do meio, que é o vértice, na verdade, do ângulo. Tem uma outra forma que é eu pegar esse vértice, esse ponto que forma o vértice, e colocar também um acento circunflexo nele também. É uma outra anotação. Uma terceira anotação é usando esse símbolo, que é um símbolo de ângulo, né? Parece um ângulo mesmo, assim, é um símbolo, né? Parece um ângulo. E a gente utiliza e escreve da seguinte forma. A gente escreve assim, AOB, né? Que é o ângulo AOB que eu estou me referindo aqui. Normalmente a gente escreve assim, viu, pessoal? Só que essa anotação aqui, ela tem uma outra explicação um pouco mais complexa que eu não vou falar com vocês nessa aula.
A gente também tem uma outra notação para escrever ângulos, que é usando letras minúsculas acentuadas. Na verdade, é quando a gente escreve aqui dentro aqui do ângulo, aqui na frente do ângulo, a gente escreve assim, A com acento circunflexo, ou O, ou U, etc., que são letras latinas, que é as letras do nosso alfabeto minúsculo. Ou a gente pode usar, que é muito comum também, né, usar letras gregas minúsculas aqui para representar. Também, nesse caso, a gente coloca aqui nessa região aqui interna. Não esqueça que esses dois últimos casos sempre a gente coloca aqui dentro, né? Quando a gente quiser falar sem colocar nada aqui dentro, a gente pode escrever do primeiro caso. O que eu mais gosto de escrever dessa forma, é a forma que eu mais utilizo, né? Em segundo plano, eu utilizo essa às vezes quando eu estou tratando de assuntos, por exemplo, da trigonometria, eu uso muito as letras alfa, beta e etc. Tá? Então, partindo para o próximo slide, nós vamos ver aí, ó, nós temos os tipos de ângulos, né? Nós vamos estudar 5 tipos de ângulos, 5 tipos essenciais de ângulos, né? O primeiro ângulo que nós vamos ver é o ângulo de uma volta completa. Imagine, pessoal, que um desses ponteiros dê uma volta completa no relógio, enquanto o outro fique parado aqui, né? Imagina que um dos ponteiros deu defeito, ele ficou travado, e o outro deu a volta completa, né? Se esse ponteiro der uma volta completa, esse ponteiro do relógio vai nos dar a ideia do que a gente chama de ângulo de uma volta. Ângulo de uma volta é um ângulo quando a gente tem uma rotação em torno de um ponto. Observe aqui, ó. Imagina essa seta menor aqui, que é essa semi-reta menor, e que ela dê uma volta completa aqui. Se ela der uma volta completa, a gente vai formar aqui um ângulo de uma volta, tá? Só que além desse ângulo de uma volta, existem outros 4 ângulos, que é o que eu vou falar para vocês aqui agora. Existem um ângulo raso. O que é um ângulo raso? Ou ângulo de meia volta? É aquele ângulo que mede metade de uma volta completa. Imagine, mais uma vez aqui, imagine que o ponteiro que está apontando para o 12, ele travou, né? E que o outro ponteiro, ele saiu do 12 e deu uma volta aqui. Só que quando ele chegou no 6 aqui, ele parou, né? O que a gente tem? A gente tem que o ponteiro, ele deu meia volta. Esse ponteiro de meia volta, né, ele representa o ângulo raso ou o ângulo de meia volta, como a gente sempre diz. Um outro ângulo muito importante que a gente tem é o ângulo reto, né? Ele possui, na verdade, um ângulo reto, ele possui 1/4 da volta. Pensa numa volta completa e você divide em 4, né? 1/4 dessa volta é o que a gente chama de ângulo reto. Este é um ângulo muito importante, é um dos ângulos mais utilizados que a gente utiliza na matemática, tá? Tanto utilizado que ele é, que ele tem até um símbolo específico. Toda vez que nós virmos aqui, ó, um pontinho, um quadrado com um pontinho no meio, a gente vai falar que o ângulo é reto, tá? Guarda isso, porque essa notação é muito utilizada para ângulo reto. Então, o ângulo reto é aquele que possui 1/4 de uma volta. O que é um ângulo agudo? Ângulo agudo, pessoal, é todo ângulo menor do que um ângulo reto. Observe aqui, ó, o ponteiro menor está apontando para o 12 e o ponteiro maior está apontando aqui, próximo aqui do número 2, né? Observa que esse ângulo é menor do que um ângulo reto. Ele não é um ângulo reto. Ele é menor do que um ângulo reto. Então, esse ângulo é chamado de ângulo agudo, tá, pessoal? Então, guarda esse nome aí, que ele é muito importante também. E, por fim, a gente tem um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É todo ângulo que é maior, né, tem a sua medida maior do que um ângulo reto. Se um ângulo for maior do que um ângulo reto, ele é chamado de ângulo obtuso, tá? Aqui nós temos um exemplo de ângulo obtuso aqui, né, que é esse ângulo verde aqui. Imagina que o ponteiro 12 ficou fixo e ele deu volta aqui até chegar no 7, o outro ponteiro, formou aqui então esse ângulo verde, que é um ângulo maior do que 90 graus, então ele é obtuso. Aqui a gente tem outra simbologia aqui também de ângulos aí, né? Então, resumindo a ideia de tipos de ângulos, a gente tem o ângulo de uma volta completa, né, que é o ângulo quando dá uma volta completa. A gente tem um ângulo de meia volta, quando a gente só rotaciona só meia volta, né? A gente tem um ângulo reto, que é 1/4 do ângulo reto. Então a gente pensa no ângulo todo e divide em 4 regiões e pega uma dessas regiões. A gente tem um ângulo agudo, que é um ângulo que é menor do que um ângulo reto. E por fim a gente tem um ângulo aqui obtuso, que é um ângulo maior do que um ângulo reto, tá?
Então, vamos partir agora para uns exemplos aplicados para que a gente conclua a nossa aula de hoje, né? Então, vamos lá. Observe como Pedro desenhou os movimentos que fez na aula de educação física. Seus braços e tronco formam vários ângulos. Classifique-os como retos, agudos e obtusos, né? Pedro estava lá fazendo exercício, né? Lá na aula de educação física, e fez alguns exercícios. E, ao fazer esses exercícios, chegou em sala e resolveu desenhar cada um dos exercícios que ele fez, né? Agora nós vamos observar o alinhamento aqui dos braços do Pedro com o corpo dele, com o tronco dele, né? E quando tem esse alinhamento, forma a ideia de ângulo, conforme eu disse para vocês. Então, nós vamos ver se esses ângulos são retos, agudos ou obtusos. Olhando para esse primeiro ângulo aqui, a gente observa o seguinte, que esse ângulo ele é maior do que o ângulo de 90 graus. Por ele ser maior do que um ângulo de 90 graus, ele é um ângulo obtuso. Esse outro ângulo também, ele também é um pouco maior do que um ângulo de 90 graus. Então, ele também é um ângulo obtuso. Tá? Observe o seguinte, se for maior do que 90, é ângulo obtuso. Tá? Então, não esqueça disso. Agora, vamos observar esse segundo exemplo, né? Segundo exemplo aqui, Pedro está com os braços abaixados, né? Nesses exemplos, esse ângulo aqui, ó, ele é menor do que 90. Como esse ângulo é menor do que 90, a gente pode dizer que ele é um ângulo agudo. Este outro ângulo também é menor do que 90, então ele também é um ângulo agudo. E por fim, pessoal, na questão C, né, que Pedro aqui fez aqui no seu desenho, a gente tem que esse ângulo aqui, ó, este ângulo é um ângulo reto. Observe que tem até o quadradinho lá, ó. Não dá para ver o pontinho, né, no meio do quadradinho, mas a gente já consegue ver que tem um quadradinho ali. Logo, este ângulo ele é um ângulo reto. Então a gente pode escrever que ele é um ângulo reto. E por fim, é possível observar que esse ângulo é menor do que um ângulo reto, né? Como esse ângulo é menor do que um ângulo reto, ele é menos do que um ângulo reto, então ele é um ângulo agudo, né? Concluindo aí a nossa atividade de hoje sobre ângulos. Pessoal, a nossa aula de hoje foi somente isto. É uma aula muito simples, né? Somente para dar ideia mesmo de ângulo, né? Essa ideia aí que é muito importante. Mas gostaria aí de agradecer a todos vocês que estiveram aí conosco aí nessa aula de hoje. Gostaria de fazer também um convite a você ainda que não é inscrito no canal, para que você se inscreva no canal, acione as notificações e também deixe o seu like se você gostou dessa aula de hoje, né? Então, o canal Etnomef by Diego Cortes deseja a vocês bons estudos e que na próxima aula nós possamos estar aqui juntamente de novo. É isso que nós desejamos para vocês e até mais, até a próxima aula que o canal Etnomef by deseja a todos vocês. Grande abraço, até mais.